Segundo Reis, capítulo 2, diz assim: Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você, porém, sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: É de paz a sua vinda? E ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e que todo o Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse: Fale. Então Adonias disse: Peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Batseba respondeu: Está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi ao rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para a sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: Só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse: Peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: Por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo:
Que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, à sua descendência, à sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo o sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe e, como sacerdote, colocou Zadoque em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí, nem para um lugar, nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas, ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate para junto de Aquis em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei, dizendo: No dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez.
Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Diz assim: No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: Não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito.
Mais uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse? Aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los nas terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos, de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos, por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul, e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas.
A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.